mim, sempre um prazer conversar contigo, minha cara. Seja bem-vinda novamente ao Money News. Quero começar esse nosso papo falando sobre Ibovespa, 192 mil pontos nesta manhã. Força renovada para a Bolsa. O que explica essas movimentações por aqui? Mais do mesmo, né, Gabriel? A gente tem fluxo. Hoje temos um mercado lá fora mais tranquilo, né? O Trump ontem fez o discurso mais longo da história do State of Nation, mas não falou nada da China e só ressaltou as suas qualidades na condução da política econômica americana, que a gente está vendo que não está tendo assim tanta aprovação, pelo menos no mercado, porque ele está fazendo preço no dólar, né? Um dólar mais desvalorizado em relação a essa condução e a esse temor, né, do Trump dando tanto pitaco, querendo baixar juros e tarifa para lá, tarifa para cá, mas parece que agora, com a decisão da Suprema Corte, a gente vai ter um pouco mais de visibilidade, né, para o futuro. Então, essa certa tranquilidade em relação aos próximos passos trumpianos em relação à aplicação de tarifas, mais esse dólar fraco e enfraquecido pelo Trump e aqui um fluxo muito positivo em direção ao Brasil. Eu queria até chamar a atenção, porque a B3 publicou hoje, que eu sempre falei que aqui é a trinca, né? O dinheiro entra atrás da trinca. Qual é a trinca? Petro, Vale e bancos, né? Então, são esses papéis que têm recebido mais o fluxo, principalmente dos estrangeiros. E nós ainda tivemos no cenário interno um catalisador aí de compras, que foi o resultado das pesquisas, dando quase que praticamente um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. Então, a campanha de Flávio Bolsonaro vai se consolidando e vai incomodando muito o governo. A segunda B3, o que os não residentes mais compraram em janeiro? Isso são os papéis mais negociados na B3 em janeiro. Vale, Petro e Itaú. As instituições financeiras, Vale, Banco do Brasil e Axia, antiga Eletrobras. Os fundos, Vale, Petro e Itaú. E a pessoa jurídica, Vale, Marfrig e Recrusul. E a pessoa física brasileira, Vale, Petro e Banco do Brasil. Então é o trio, Vale, Petro, na maioria Vale, Petro e bancos. Então essa conjunção, um cenário externo mais tranquilo, um Trump mais regulado, né, pela Suprema Corte, e essas pesquisas mostrando o empate técnico aqui nas eleições no Brasil. Isso trouxe de novo esse recorde para o Ibovespa, né? Agora ele até perdeu um pouco de força, porque as ações da Petrobras, que estavam subindo, estão caindo 1%, porque o preço do barril de petróleo começou a cair lá fora. Mas a Vale continua forte, já subiu mais de 2%, né, está 1,28%, e os bancos também vão segurando. O Banco do Brasil agora 1,36%. Então é isso que nós estamos vivendo e temos vivido desde janeiro, né? Esse fluxo permeado aí de notícias eleitorais que estão ficando cada vez mais equilibradas e favoráveis aí para um crescimento, né, da candidatura de direita e, né, essa conjunção está fazendo com que o mercado precifique, né? Dólar lá embaixo, bolsa em recorde, um atrás do outro, e os juros futuros, em função desse dólar mais depreciado, eles estão em queda porque a projeção de inflação fica mais benigna com o câmbio acomodado, ou em queda, né? Esperamos que continue, viu? Tem gente falando de 5,40, mas tá tão bom esse 5,11, 5,14. Vamos ver o que acontece. 5,13, vamos viajar, bora. Vamos. Tem gente querendo abraçar o Mickey, tem gente querendo aproveitar o dólar baixo para comprar coisa nos Estados Unidos, tem empresa reclamando que vende em dólar e está com receita menor. A VEG foi um caso hoje que divulgou o resultado, teve uma receita pior por conta do dólar mais fraco. Tem para todos os gostos e sabores, viu, Rita, estes sentimentos em relação ao dólar. Agora, falando sobre governo, nós tivemos superávit em janeiro. Os números foram divulgados hoje. Ontem tivemos dado de arrecadação recorde para o mês de janeiro na história, impulsionado por IOF. Como é que você analisa estes números fiscais aqui para o Brasil, Rita? Aí nós chegamos no dólar de novo, né? É isso aí que faz com que a gente não acredite nesse paraíso com o dólar a 5,13, 5,12. Porque nós temos o inferno do Brasil, que é o fiscal.
Então, esse paraíso dessa cotação do dólar tão benigna em relação ao real, essa força do real, não se dá pela condução da nossa economia, mas se dá pela má condução da economia dos Estados Unidos por Donald Trump. Então, os países emergentes estão vivendo esse bônus do Trump, esse presente do Trump de início do ano, onde todo mundo está vendendo a América e procurando outros mercados como alternativa de investimento. Até saiu hoje um estudo, né, mostrando que tanto o real, o peso mexicano, todas as moedas de países emergentes estão se fortalecendo em relação ao dólar. Até as moedas, né, mais fortes, o euro, né, o iene, aquele índice do dólar, o DXY, a queda do dólar em relação às 6 principais moedas que compõem esse DXY é praticamente a mesma em relação ao real. Estou na tela aqui agora, o DXY, o dólar está caindo 8% em relação a essa cesta de moedas. E em relação ao real, o dólar está caindo 10%. Então é um sell América, é um movimento global que pode ser revertido a qualquer momento. A gente pode ter, eu não digo uma interrupção, mas uma diminuição nesse fluxo, porque aqui e nos outros países emergentes, as bolsas vão sendo valorizadas, né? As moedas vão sendo, o dólar vai sendo depreciado, e o que o especulador faz? Na hora que ele acha que o preço está bom, ele inverte a mão. Então ele vai comprar as bolsas americanas que caíram nesse período, mais do que as de emergentes, né? E ele vai comprar o dólar, que ficou mais fraco, aí a coisa muda. E a gente está vendo isso também nesses investimentos alternativos, a queda do Bitcoin, né? Então o Bitcoin era o queridinho no ano passado. E agora o Bitcoin está lá, perto de 60 mil dólares, né? Caiu praticamente pela metade. Então está havendo essa rotatividade das carteiras em função das incertezas, da volatilidade e principalmente em função do Donald Trump, que cada dia atira para um lado. Então é isso que nós estamos vivendo. Voltando ao nosso problema brasileiro, fiscal. O governo central que engloba, né? Aí a gente tem que pegar as contas da União, do Tesouro Nacional, da Previdência e do Banco Central. Ele ficou superavitário em janeiro, mas enquanto as despesas, esse dado é que chama atenção, enquanto as despesas estão crescendo num ritmo de 2,9% anualizado, as receitas estão crescendo a 1,2%. A conta não fecha e existe essa super arrecadação. Nós nunca pagamos tantos impostos e parte desse bom comportamento, desse superávit do governo central veio do comportamento das receitas da Receita Federal, que foram divulgadas ontem. Então estão cobrando imposto para todo lado, né? IOF, as receitas de impostos previdenciários também aumentaram por causa do aumento do emprego. Então o governo está mordendo de tudo quanto é lado, mas ele só morde. Na hora dele mexer no corte, isso não existe. Eu quero chamar a atenção que entre o crescimento das despesas, chama a atenção aquelas com folha de pagamento, né? Houve um crescimento de 10,3%. Houve também um crescimento dos gastos previdenciários de 5,3% do lado das despesas, né? E o BPC até que cresceu pouco, 2,3%. Mas chama atenção gastos com o pessoal. É isso aí. Tem que cortar na carne, mas não, é só botar gente para dentro. Além de gasto com o pessoal, esse pessoal ainda recebe com penduricalho. A sociedade não dá conta. Então esse é o problema do Brasil e é esse problema que tem que ser combatido para que a gente tenha uma taxa de câmbio estável em um nível decente como está agora, para que a gente tenha um refresco na inflação e para que a taxa Selic possa cair de uma forma mais significativa. Mas enquanto não mexermos no problema estrutural, no equilíbrio das contas públicas, com, de preferência, geração de superávit, a gente não vai resolver o problema do Brasil. Rita Mondin, até amanhã, minha cara, em mais um Insights de Mercado. Vamos aguardar boas notícias, claro, mas ainda tem muita preocupação no radar fiscal, deve ser pauta de discussão ainda por muitos anos aqui para o Brasil. Até uma próxima. Até, boa tarde. Uma ótima tarde.